Olá, produtores, técnicos e demais interessados pelo setor do agro. Sejam bem-vindos. Esse nosso encontro tem o objetivo de expor informações relacionadas à nutrição, calagem e adubação da cultura da mangueira. Vamos discutir aqui sobre como ocorre essa interação entre as plantas e o solo, a importância prática da análise de solo, a aplicação de fertilizantes e corretivos na fase adequada, tudo isso visando um melhor aproveitamento dos insumos pelas plantas e, consequentemente, maior retorno econômico para o produtor. Para termos um bom entendimento em relação à adubação, é necessário entender que uma planta é composta por vários elementos e cerca de 4% disso é a parte mineral, ou seja, os adubos que utilizamos. Esses adubos são divididos em duas classes. Os macronutrientes são aqueles requeridos pelas plantas em maiores quantidades, como nitrogênio, fósforo e potássio, onde comumente conhecemos pela sigla NPK, tendo também o cálcio, magnésio e enxofre. Já os micronutrientes são tão importantes quanto os macros. Entretanto, esses elementos são requeridos pelas plantas em menores quantidades, como boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco e níquel. Para utilizarmos de forma assertiva esses adubos, é necessário que o produtor faça uso de algumas ferramentas, como por exemplo, o uso da análise de solo. A maior parte dos solos não apresenta condições químicas naturais para o desenvolvimento da cultura. E mesmo que o solo possua grande quantidade de nutrientes, com o tempo e com sucessivas colheitas, isso diminui drasticamente, sendo necessário a reposição dos nutrientes essenciais, tanto os macro como os micronutrientes. Para determinar a quantidade de nutrientes do solo de sua propriedade, o produtor precisa fazer o uso da análise de solo. Na cultura da mangueira, é necessário realizar pelo menos uma vez a cada ciclo produtivo e, com os resultados dessa análise, conseguindo repor o que falta de nutriente para a produção. Desta forma, o produtor sabe quais nutrientes estão no nível adequado e quais estão abaixo de um nível para a cultura, aumentando assim a chance do sucesso e lucro com seu pomar. O sucesso de uma boa adubação depende, primeiramente, da forma correta de sua coleta de solo. Então, veremos agora como fazer uma coleta de solo para fins de análise química e física. Inicialmente, divida as áreas com solo diferente no que se refere à cor, textura, ao relevo e ao uso, se virgem, cultivado, adubado ou não adubado. Caso a área seja uma área plantada, faz-se a divisão quanto à variedade de manga instalada. Feita essa separação, em cada área homogênea, realiza-se a amostragem de pelo menos 20 pontos ao acaso, coletando o solo em zigue-zague. Cada ponto de coleta podemos chamar de amostra simples, mas a junção de todas as amostras forma uma amostra composta. É necessário retirar amostras nas camadas de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros de profundidade. Antes da coleta, deve-se limpar a superfície do terreno, caso haja mato ou resto vegetal. A amostragem é facilitada quando o solo está ligeiramente úmido. Para a retirada das amostras, pode ser utilizado um trado, enxadão ou cavadeira e pelo menos 2 baldes. A terra retirada da amostragem em cada profundidade deve ser colocada em um recipiente limpo, de preferência um balde de plástico. Completado o número de amostras simples, mistura-se bem a terra, retirando-se depois aproximadamente meio quilo de solo, que deve ser colocado num saco plástico, onde representará a amostra composta. As amostras não devem ser coletadas em locais que tenham formigueiro, queima de vegetação ou próximo a currais e estradas, pois isso altera os dados da fertilidade real da sua propriedade. Em pomares já estabelecidos, a amostragem deve ser realizada na projeção da copa e a retirada deve ocorrer na parte mediana entre o tronco e o limite da copa. Em áreas com sistema de irrigação localizada, a maior concentração de raízes da mangueira limita-se ao bulbo molhado. A época mais adequada para realizar a amostragem em pomares já estabelecidos é após a colheita, no período de repouso da mangueira e antes de efetuar a adubação de cobertura. Depois de coletadas e homogeneizadas, as amostras devem ser colocadas em saco plástico, devidamente separadas para as profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40. Caso o solo esteja úmido, é necessário deixar os sacos abertos em pleno sol até secar. Com uma caneta ou marcador permanente, o produtor deverá identificar as amostras com os seguintes dados: nome do produtor, nome da propriedade, área coletada, espaçamento, idade de plantas e profundidade de coleta. Ou pode fazer uso de uma etiqueta contendo essas informações e fixar nas embalagens.
Logo em seguida, encaminhe o material para um laboratório de solo de sua confiança. Partindo do princípio de uma amostra padronizada e coletada como foi explicado anteriormente, é realizada uma análise total dos elementos do material. A interpretação pode ser feita com base na faixa de teores considerados adequados. A princípio, deve-se observar as faixas de pH e também de acidez potencial do solo, que deve ser levada em conta para a recomendação de corretivos. A calagem é uma técnica de correção do solo. Seus principais benefícios são eliminar a acidez e fornecer suprimento de cálcio e magnésio para as plantas, favorece o desenvolvimento do sistema radicular, aumenta a disponibilidade de fósforo, diminui a disponibilidade de alumínio e manganês, melhora a mineralização da matéria orgânica e, consequentemente, promove a maior disponibilidade de nutrientes. A calagem em excesso ou mal aplicada pode ter efeito negativo na disponibilidade de nutrientes, principalmente os micronutrientes. A quantidade de calcário deve ser baseada na análise de solo e aplicada em toda a área no mínimo 30 dias antes do plantio das mudas ou adubações de cobertura. Devemos levar em conta que a eficiência do calcário depende de suas características, da dosagem, do método de aplicação, incorporação e umidade do solo, seja através de irrigação ou chuva. A calagem para a cultura da manga deverá promover a elevação da saturação por bases a 80% ou o teor de cálcio a 2 centimol de carga por decímetro cúbico e o de magnésio a 0,8 centimol de carga por decímetro cúbico. A quantidade dos corretivos deve ser determinada pelo técnico especialista com base nos resultados da análise de solo. Por todos esses efeitos, a calagem é uma prática econômica e que garante aumento da produtividade. Com base nos resultados da análise química do solo, pode-se fazer uma adubação equilibrada e assim manter o pomar com o nível nutricional recomendado. Os adubos devem ser parcelados para que haja uma melhor absorção e assimilação desses nutrientes pelas plantas. Para as adubações de plantio e formação da mangueira, com relação aos macronutrientes, podemos orientar quanto ao uso das seguintes formas. O nitrogênio utilizado na fundação deve ser ofertado de forma orgânica. Em geral, recomenda-se 20 litros de esterco de curral bem curtido por berço de plantio. Na fase de formação da mangueira, podemos dividir sua aplicação da seguinte forma. Para solos argilosos, o nitrogênio deve ser parcelado em pelo menos 6 aplicações. E em solos arenosos, o parcelamento pode chegar até 12 vezes no primeiro ano, iniciando-se com 10 gramas de nitrogênio por planta aos 30 dias após o plantio. Na fase de produção da mangueira, o nitrogênio pode ser aplicado 50% após a colheita, 30% após o pegamento dos frutos e 20% aos 50 dias após o pegamento do fruto, totalizando assim 100% do teor de nitrogênio em todo o ciclo produtivo. Na adubação de fundação, o fósforo deve ser aplicado todo de uma vez no berço de plantio, devendo ser parcelado em 2 vezes no segundo ano. Já na fase de produção, o fósforo deve ser aplicado 60% após a colheita e 40% após o florescimento. Para a adubação de fundação, o parcelamento do potássio é feito semelhante ao do nitrogênio, mas para a fase reprodutiva da mangueira, o potássio deve ser aplicado da seguinte maneira: 25% após a colheita, 25% antes da indução, 20% no florescimento, 15% após o pegamento dos frutos e 15% aos 50 dias após o pegamento dos frutos. Essas adubações podem ser feitas a lanço, fertirrigadas ou foliares. A técnica de adubação a lanço é ideal para uso de fertilizantes granulados, orgânicos e produtos em pó para correção do solo, como calcário e gesso. A adubação por fertirrigação é uma técnica bastante conhecida, sendo recomendada para o uso de fertilizantes líquidos ou granulados de alta solubilidade, uma vez que é feito junto à água de irrigação. E a adubação por pulverização é ideal para o uso de fertilizantes foliares, também diluídos em água, mas aplicados via parte aérea. Devemos lembrar sempre de usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, para desenvolver qualquer atividade com produtos químicos. Abordei aqui os aspectos relacionados ao manejo dos nutrientes no solo, pontos de bastante relevância para quem busca eficiência na produção e onde sabemos que uma planta bem nutrida é um fator fundamental para que possa expressar todo o seu potencial. Para maiores informações, procure o Senar e o Sebrae de sua região.